Galera, o Caveira Vermelho reconhece as pessoas quando elas chegam em Vormir. Ele sabia quem era o Thanos, sabia quem era Gamora, sabia até o nome do pai da Viúva Negra. Mas aí vem a pergunta que quase ninguém faz. O que será que ele disse quando o Capitão América apareceu ali sozinho para devolver a Joia da Alma? Porque pensa comigo, o Steve estava voltando exatamente para o lugar onde a Natasha morreu. E pior, ele teria que encarar o maior fantasma do passado dele outra vez. Só que existe um detalhe nessa cena que muda completamente o final de Vingadores Ultimato. E quando eu percebi isso, eu entendi que a Marvel provavelmente escondeu essa cena por um motivo. Porque quanto mais você analise o que aconteceu em Vormir, mais percebe que aquilo não foi apenas uma missão de devolver uma joia. Talvez tenha sido o momento mais traumático da vida inteira do Steve Rogers. Porque lembra da última vez que vimos Vormir? Foi literalmente o lugar onde a Natasha se sacrificou para salvar o universo. Uma alma por uma alma. Essa sempre foi a regra da Joia da Alma. E o pior é que o Steve provavelmente já sabia disso antes mesmo de chegar lá. Ele sabia que devolver a joia não traria ela de volta. Não existia troca, não existia reversão, não existia desfazer o sacrifício. E isso deixa tudo muito mais pesado. Porque imagina essa cena, Steve Rogers chegando sozinho naquele planeta vazio, segurando a Joia da Alma, sabendo que uma das pessoas mais importantes da vida dele morreu por causa daquele objeto. Cara, isso já seria difícil o suficiente. Mas aí a Marvel coloca um detalhe ainda mais cruel nessa história. O Caveira Vermelho, o primeiro grande inimigo do Steve. O homem que praticamente moldou toda a sua vida durante a guerra, esperando ali como uma entidade amaldiçoada entre vida e morte. E sinceramente, eu acho impossível esse encontro ter sido silencioso. Porque o Caveira Vermelho conhece as pessoas quando elas chegam em Vormir. Ele parece enxergar além do tempo, além da alma, além da própria realidade. Então imagina o peso psicológico disso. O Steve chega naquele lugar e o Caveira Vermelho provavelmente já sabe exatamente o que aconteceu. Ele sabe que Natasha morreu. Ele sabe que Steve perdeu mais uma pessoa importante. Ele sabe que os Vingadores quebraram o tempo para chegar até ali. E talvez ele saiba algo ainda pior. Porque existe uma pergunta muito estranha nessa história toda. O que acontece com o Caveira Vermelho depois que a Joia da Alma é devolvida? Porque até Guerra Infinita, ele estava preso ali como guardião da joia. Uma espécie de servo condenado pela própria pedra, sem poder escapar, sem poder tocar na joia, sem viver e talvez nem morrer. Só que quando Steve devolve a Joia da Alma, teoricamente o trabalho dele termina. E isso é assustador. Porque se a maldição acabou, o que aconteceu depois? Será que ele finalmente morreu? Será que foi libertado? Ou pior, será que ele saiu de Vormir carregando séculos de conhecimento sobre a Joia da Alma e sobre o próprio multiverso? Porque, sinceramente, a Marvel nunca explicou isso. E agora que o MCU entrou de vez em histórias de incursões, linhas do tempo quebradas e colapso multiversal, esse detalhe ficou muito mais perigoso. Porque talvez o Caveira Vermelho saiba coisas que nem a TVA entende completamente. E talvez Steve Rogers tenha percebido isso tarde demais. Só que aqui vem a parte mais triste de todas. Porque talvez Vormir tenha sido um momento em que Steve Rogers finalmente desistiu. E eu não tô falando de luta física, eu tô falando emocionalmente. Porque durante toda a vida, o Steve acreditou que sempre existia outra saída. Sempre existia uma forma de salvar todo mundo. E esse sempre foi o coração do personagem. Só que Vormir destrói completamente essa ideia, porque naquele planeta, o Steve descobre uma verdade cruel do universo da Marvel. Algumas perdas são permanentes, algumas pessoas nunca voltam, algumas cicatrizes nunca fecham. E talvez tenha sido exatamente ali, naquele silêncio absurdo de Vormir, que Steve Rogers finalmente quebrou por dentro. Porque pensa no que ele teve que encarar, o mesmo lugar, a mesma joia, o mesmo sacrifício. E agora ele está sozinho, devolvendo aquilo, sabendo que não pode salvar Natasha. Isso muda completamente a forma como você vê o final de Ultimato, porque talvez Steve não tenha escolhido ficar com Peggy apenas porque queria viver uma vida feliz. Talvez ele tenha cansado, talvez ele tenha entendido que não dava mais para lutar contra um universo onde certas tragédias simplesmente não podem ser corrigidas. E isso encaixa assustadoramente bem com tudo que veio depois no MCU. As incursões, as realidades quebrando, as linhas do tempo colapsando. Porque enquanto os Vingadores mexiam no tempo, existiam forças muito mais antigas observando tudo isso. E a Joia da Alma talvez seja a mais perigosa de todas. Porque diferente das outras joias, ela parece viva, ela escolhe, ela exige, ela cobra um preço emocional. E talvez Steve Rogers tenha entendido isso tarde demais. Só que aqui vem a parte mais perturbadora de todas. Porque e se Natasha ainda estiver presa à Joia da Alma de alguma forma?
porque a Marvel nunca explicou exatamente o que acontece com as almas sacrificadas em Vormir, e se alguma parte dela ainda existir ali. Cara, imagina o peso disso pro Steve. Imagina ele devolvendo a joia, sentindo que talvez exista alguma presença de Natasha naquele lugar, mas sem poder fazer absolutamente nada. Isso não parece uma missão heróica. Parece um funeral silencioso. E, sinceramente, talvez seja exatamente por isso que a Marvel nunca mostrou essa cena, porque ela transformaria completamente o final de Ultimato. Não pareceria mais uma despedida bonita do Capitão América. Pareceria um homem destruído emocionalmente, encarando pela última vez o preço que custou salvar o universo. Então agora eu quero saber a sua teoria. O que você acha que realmente aconteceu quando Steve Rogers encontrou o Caveira Vermelho em Vormir? Você acha que o Caveira Vermelho foi libertado? Ou será que a Joia da Alma ainda está escondendo algo muito pior? Comenta aqui embaixo porque eu vou ler tudo. E as teorias mais insanas podem aparecer no próximo vídeo. E claro, se você curte esse tipo de conteúdo, teorias profundas, detalhes escondidos e conexões que mudam completamente a forma como você vê o MCU, deixa o like agora e se inscreve no canal.